Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. Como prometido, eu disse que ia trazer mais sobre teoria geral do Estado e ciência política. Creio que serão umas 10 aulas sobre isso. Ou mais, talvez, mas infelizmente a gente vai ter que adentrar, porque como eu disse, são aulas para pessoas que são leigas. Então, obviamente, eu tenho que dar todas as introduções possíveis. Então, por isso que eu fiz. E esse vídeo vai sair tarde, porque eu tava viciado no Civilization 6. E eu não consigo parar de rir quando entra na era medieval e aparece aqueles guerreiros lá, os cavaleiros nobres. Eu não consigo, mano, não tem como, cara. Eu fazer os cavaleiros nobres lá na era medieval e ver lá que o cavaleiro nobre dizendo, enquanto ele tá passando: Patriotas, venham em sagrada missão! Eita, pô, os outros riem demais, velho, com isso quando vê. Não dá mais, mano, pá. Enfim, por isso que eu atrasei o vídeo, porque eu tava meio viciado no Civilization 6 jogando. É uma pena que tiraram meus personagens favoritos, que era o César e o Napoleão Bonaparte. Mas enfim, vamos continuar o vídeo. Hoje vocês vão aprender o básico sobre ciência política, um pouquinho sobre o Estado, que a gente vai falar hoje, e formas estatais. Isso aqui vai ser o vídeo de hoje, se der tempo, né? Porque formas estatais é bem grande. Mas vamos lá, vamos começar logo esse vídeo. Então, essa daqui é uma definição bastante precisa sobre o que é ciência política, dada por Norberto Bobbio. Ele dizia que a ciência política ela pode ser considerada a ciência do homem e do comportamento humano, em comum com todas as outras ciências humanísticas. Lembrando que ele divide essa maneira de agir em 3 partes, que é a que eu botei aqui. Sendo um animal animalístico, o homem que procura um fim, todo homem procura um fim, ou todo homem tem um interesse, como eu já disse em vídeos lá do Manual dos Relacionamentos. Aqui ele dá ênfase nisso. O homem como um animal teleológico, que cumpre ações e se serve de coisas úteis para obter os seus objetivos. Nem sempre declarados, obviamente. E muitas vezes inconscientes, não podendo a ciência política prescindir desse modo da presença da psicologia e da psicanálise. Esse aqui é um ponto muito interessante, que ele fala sobre a inconsciência, que é a irracionalidade. Então aqui entra da psicologia e da psicanálise dentro do homem como um animal que tem interesses. Aí aqui no ponto B ele fala do homem como um animal simbólico. Aqui ele já está falando sobre a questão linguística do homem, que se comunica com seus semelhantes através de símbolos, os quais mais importante é a linguagem. O conhecimento da ação humana exige a decifração e interpretação desses símbolos, cuja significação é quase sempre incerta, às vezes desconhecida e apenas passível de ser reconstruída por conjecturas. Aqui ele fala sobre o processo linguístico, o processo de comunicação, o processo diplomático muitas vezes, e também a forma simbólica, os valores simbólicos. Isso aqui a gente viu muito quando a gente estava estudando direito sobre a questão de valores e fins. Símbolos de uma nação, símbolos da teoria geral do direito, símbolos da ciência, símbolos de várias coisas. Isso daí foi desenvolvido muito dentro da filosofia jurídica que a gente falou. Bem pouquinho, mas a gente falou. Aí vamos para o ponto C. O homem, um animal ideológico, que utiliza valores vigentes no sistema cultural no qual está inserido a fim de racionalizar seu comportamento, alegando motivações diferentes das reais, com o fim de justificar-se ou de obter o consenso demais. Aqui ele está falando sobre a capacidade do ser humano seguir ideologias da sua cultura, de buscar validação com consenso, e aqui ele fala que o ser humano ele tem essa questão de validação. E por último, ele fala sobre a importância da pesquisa social e política, que vai revelar o que está escondido, a análise e principalmente a crítica das ideologias. Enfim, resumindo tudo o que ele disse, a ciência política ela lida com a crítica, pelo menos para o Norberto Bobbio, para criticar as ideologias. Esse era o papel principal da filosofia
Da filosofia, não. Da ciência política. Entender e criticar ideologias. Entender o ser humano nessas três dimensões. A dimensão ideológica, a dimensão simbólica e a dimensão teleológica. Os fins, os valores e as ideologias vigentes. Então aqui nós temos a definição de Norberto Bobbio de ciência política. Então a gente viu aqui que ele foi bastante abrangente sobre a questão do comportamento humano e o homem produzindo a ciência, a diplomacia, a linguagem, através da linguagem, da comunicação, etc. E agora a gente vai ver o conteúdo da ciência política. Continuando. Então aqui nós temos que faz parte da ciência política estudar a teoria geral do Estado. E o que seria a teoria geral do Estado? Seria um estudo sobre a estrutura, como está dizendo aqui, e o funcionamento e a relação que existe entre o sistema jurídico e essa teoria. Então aqui a gente vê que tudo aquilo que a gente estudou de sistema jurídico, ele tem uma forte ligação com a teoria geral do Estado e a ciência política. Porque a ciência política ela estuda a relação que existe entre o Estado e o sistema jurídico. Uma vez que ele é, como diz aqui, o locus privilegiado da normatividade. Isso aqui é extremamente importante. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a gente estuda a teoria geral do Estado e a relação do sistema jurídico, porque o Estado ele tem o poder da emanação da norma. Como a gente falou anteriormente, se lembra que a gente falou lá sobre a norma jurídica, a validade da norma jurídica, a gente falou que a validade da norma ela tem muito a ver com a competência, tem a ver com o devido processo legal, que são coisas extremamente importantes dentro de um sistema democrático. Então tudo isso daí é um estudo da ciência política. Essa ligação que existe entre aquele que emana a norma e a estrutura que ele é feito. Então tudo o que a gente viu anteriormente é como se estivesse preparando você para essa aula de hoje. E aqui ele fala que é tanto o objeto em realidade quanto em ideia. Então aqui nós validamos tanto o que é quanto a ideia que estamos querendo buscar. A gente falou sobre ética jurídica há muito tempo atrás, que é uma ideia, um ideal, que é aquela questão do deve ser, que a gente falou muito nas aulas anteriores de direito. A gente até trabalhou umas 2 ou 3 aulas só falando dessa porra, mano. Isso não significa dizer que estamos buscando aqui a compreensão de um modelo normativo de um Estado, mas sim perseguindo o entendimento de como este se reveste e se apresenta. Pretendemos assim elaborar um conhecimento positivo, não transcendente, acerca desse objeto de estudo. Ele está querendo dizer aqui no final que ele é o negócio de ciência é isso, cara. Quando você bota ciência, ciência, tralalá, ciência de não sei o que, a ciência ela está preocupada no caractere positivo. Quando eu digo caractere positivo, é aquilo que dá para você fazer, aquilo que dá para você provar, aquilo que está mais alinhado com a realidade. Então, todas essas coisas, ciência política, ciência do direito, eles cuidam de coisas positivadas, muitas vezes. Coisas que tem como você provar. Não são coisas, por exemplo, transcendentes. É isso que ele quer dizer aqui, que o objeto do estudo da ciência política, teoria geral do direito, estudar a estrutura do Estado, o funcionamento, a relação jurídica, mas a questão de realidade e um pouco de idealidade, mas dentro dos parâmetros positivos. É isso que esse cara quis dizer aqui. E por hoje é só. A gente vai terminar a aula. A gente falou sobre ciência política hoje. Na próxima a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Estado. E as formas de Estado vai ficar para outra aula, porque ela é grande pra cacete, cara. É muita coisa aqui, ó. A gente vai estudar sobre todas as formas de Estado que já existiam. Quase todas, na verdade, porque vai ter aulas especiais sobre os Estados mais modernos. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima.